Sim, o Nação Tricolor, ele serviu muito, sabe? E aí eu vou me lembrar aqui, muita gente diz assim, mas o Nação Tricolor era isso, era aquilo, aquilo outro. Era o programa que mais criticava o Bahia, que dava voz ao torcedor de fazer críticas ao Bahia, era o Nação Tricolor. Isso era. Aí vamos lá. Jorge Pires, que não está mais entre nós aqui. Os mais velhos vão lembrar de Jorge Pires, um dos donos do Blocos Internacionais, teve o restaurante pizzaria dele, né, italiana aqui, o cara famosíssimo, Jorge Pires, em Salvador. Jorge Pires entrava arregaçando no meu programa contra o Bahia. Bahia mal, direto. Edmundo Pedreira Franco. Quantas vezes Edmundo Pedreira Franco em todo Nação Pai Tricolor? de Lene Franco. Pai de Lene Franco. Ademir Merim Medina era um dos maiores críticos da diretoria do Bahia, quase todo sábado. E aí vem o mais interessante. Esse grupo que hoje critica muito a imprensa, desde que chegou e que critica a imprensa, a Revolução Tricolor, onde tem muitos desses aí que criticam. É o grupo de Belintani, né? Esse grupo, não, é um grupo de Vitor Ferraz. Vitor né? Ferraz. Esse grupo que, desde que entrou, que faz críticas duras à imprensa, sem conhecer, sem saber do trabalho, às vezes, da pessoa, e muitos meninos que entraram lá, precisa saber que o único lugar onde a Revolução Tricolor tinha espaço para falar era no Nação Tricolor. A Revolução Tricolor não falava em lugar nenhum. Quem que pessoas falavam lá da Revolução? Era Robson, Leandro e um outro cara. Eram os fundadores. Era Robson, era Leandro, esse Leandro que ainda está aí. Rapaz, esses caras me ligavam. Dito, a gente tem uma crítica para fazer e tal, a gente pode entrar. Claro que pode. E tal. Entrava lá, fazia a crítica que queria e tal. Então, assim, Danilo, eu fico chateado, sabe? Quando eu ouço algumas coisas, porque que elogiava, que só fazia isso, fazia aquilo, e na realidade não era. Aproveite e fale do Jabá, Iva. Você falou que quer falar, vamos falar. Claro que vamos falar. É um assunto recorrente aqui no chat. Bom, vamos lá. Engraçado que nada disso que foi falado e foi feito no Bahia foi no Vitória. E era a mesma coisa acontecia de um lado, acontecia do outro. Igualzinho. Se falou alguma coisa de Jabá do Vitória, não falou nada. O modus operandi era o mesmo. Não, vamos lá. Eu sei porque eu trabalhei no Vitória, você sabe disso. Vamos lá. Naquela época, a gente não tem nada a ver com isso. Tito é jabazeiro? Não, vou explicar. Claro que não. Eu vou explicar por quê. Naquela época, os clubes tinham 30 passagens de avião para ir transmitir os jogos fora de casa. E tinha 30 hospedagens, né, para viajar. Os times, os clubes tratavam com as rádios comercial, né, como se sempre fez, publicidade, marketing e tal, e tinha uma quantia lá com a equipe de esporte. Diga que essas 30 passagens eram garantidas pela CBF via patrocínio de uma empresa aérea por causa dos jogos do Campeonato Brasileiro, não é isso? Isso. O Bahia, antigamente não eram 23 jogadores que viajavam. Não. Acho que eram 18. Eu acho que no total era 18. Então o que o Bahia e o Vitória fizeram? Vamos tratar isso. Não tratava comigo, não. Tratava com Mário Freitas. O chefe da equipe. Chefe da equipe. Tratava com o chefe da equipe da sociedade, de outra rádio. Vamos fazer o seguinte, nós temos 30 passagens. Ao invés de a gente pagar 10 mil a vocês por mês, o que a gente vai fazer? A gente vai lhe dar 2 passagens por jogo fora de casa e 2 hospedagens. Lembre que os 10 mil eram em publicidade nas rádios. Nas rádios, publicidade nas rádios. A gente não vai mais pagar. O que a gente faz? A gente dá 2 passagens e 2 hospedagens. E aí vocês vão... Era Bahia e Vitória e o Brasil inteiro. Flamengo fazia, Vasco fazia, Botafogo fazia. Todo mundo fazia isso, sabe? E não era tratado com a gente, porque terminou jogando tudo pra gente. O que era que Dito tinha? Diretamente eu, não tenho nada a ver com os outros repórteres. Isso é problema meu, estou falando de mim aqui, de Dito Lopes. Eu tinha o Nação Tricolor, que tinha publicidade do Bahia, e na publicidade do Bahia tinha compromisso de entrevistar jogadores da base, de divulgar, né, as coisas... Tinha entrega editorial além da comercial. Comercial Isso. Só para o pessoal entender. Eram os spots, né? Tipo, os spots. Seja sócio do Bahia, que não adiantava nada, né? Chamar para ser sócio, que não tinha abertura para ser sócio lá no Bahia. Mas a gente tinha, e eu dava... Acesse o site oficial do Bahia. Eu lembro que a gente usou muito esse spot na época do lançamento do site do Bahia. E aí o que é que fazia? Eu tinha um programa do Bahia, claro que eu tinha que ter comercial do Bahia. O que é que eu fazia? Eu dava nota fiscal e o Bahia me pagava, né? Então, isso ocorreu. Quando surgiu o negócio do Jabá, isso foi plantado. O que é que está de errado aí? É isso que eu quero saber, o que é que está de errado. O Bahia foi a mesma coisa do Vitória. Qual é a diferença, Darino? É que no Bahia entraram pessoas que estavam com raiva dos Guimarães, que tinham aqueles traumas e tal, e eles queriam, né?
ofender todo mundo e achar que a gente dava apoio aos Guimarães, apoio a Maracajá, e arrumaram um jeito de ferrar a gente. Tanto é que isso foi uma entrevista de um dos dirigentes com Zé Eduardo, e aí ele falou, e Zé Eduardo foi puxar assunto, e ali se falou... E não que dirigente foi? Foi Sidone Palmeiras, que sim. deu entrevista a Zé Eduardo, falando de Jabá, Zé Eduardo pirraçou, prove, não sei o que, não sei o que. Inclusive vai estar aqui em breve, viu? E aí a Zorra saiu lá. É outro lado do Jabá. Quando teve eu botei na justiça. Eu entrei na justiça, que eu fiquei muito magoado, sabe? Botando justiça quem? Sidônio? Botei o Bahia, Sidônio, Fernando Schmidt, botei todo mundo na justiça. Lembrando que a divulgação da famosa lista do Jabá aconteceu quando Fernando Schmidt assumiu, é isso? Isso. Aí, botei na justiça. Darino, vou dizer uma coisa a você. O meu papel, rapaz, tinha tudo. O áudio de Mário Freitas, chefe da equipe. Não, o Dito não tem nada a ver com isso. Tudo que tem aqui na Rádio Excelsior foi acertado comigo, com o Mário Freitas. Não tem nada disso aqui. O negócio de Dito é com Nação Tricolor, Dito da nota fiscal lá, tem o comercial dele com Bahia. Não tem problema nenhum aqui. O que tem de errado aí? E volto a dizer que o Vitória tinha a mesma coisa e nada foi falado do Vitória, que a imprensa viajava junto, essa coisa toda. Aí, Darino, o doutor Rui João foi meu advogado, e ele levou... Rapaz, nós demos uma aula, sabe? No Bahia. Foi para lá, Schmidt, Sidônio, todo mundo lá do Bahia. E aí, uma pessoa lá do Bahia disse que quando acabou a audiência, que Schmidt, ao chegar lá no Bahia, deu um esporro no advogado, e todos eles lá. Vocês não se prepararam para o julgamento, então tomou um baile do advogado lá, vai perder a ação e tal. Agora, você diz, você ganhou a ação? Não ganhou a ação. Não ganhamos a ação. Ninguém ganhou a ação. Ela vai perguntar por quê. E vocês sabem as coisas que aconteceram na justiça aí e tal, e a gente não pode ir mais longe do que isso. Mas não teve nada de anormal, nada de sabe? Porque ficou a imagem, Darino, como se tivesse tido roubo, né? Vocês roubaram o Bahia. E não houve nada disso, tanto é que no Vitória teve a mesma coisa e não teve essa divulgação, não teve nada. Então eu tenho minha consciência tranquila de que, muito pelo contrário, o Nação Tricolor, programa que eu tenho há 24 anos, só fez ajudar. Nós colocamos no Bahia, nós demos ao Bahia, ao invés de tirar. Grande contribuição do Jabá Gate foi o seguinte, obviamente que eu acho que compromete um pouco não muito, né? A cobertura, porque a partir de findar isso, né? Pouquíssimas empresas de comunicação aqui conseguem acompanhar os jogos e ter repórter lá e tudo mais. Hoje em dia, só quem faz isso, pelo menos na cobertura do Bahia, é Marinho Júnior, né? Até a Globo faz Tubão. Márcio resistiu durante muito tempo, né? Isso. E aí eu acho que resolveram também não fazer mais e tudo mais, porque também hoje o acesso ao jogo... complicado. Todo jogo passa. Você não pode descer, você não pode entrevistar ninguém. Na nossa época, nem todos os jogos passavam. Né? E outra, Dani, você não pode entrevistar ninguém, você não pode descer, não pode fazer então, nada assim, no campo. O que eu acho, sinceramente, a contribuição do Jabá Gate foi o seguinte. Eu acho que, a partir do momento que vocês pararam de receber essa grana, ainda que fosse publicidade, eu entendo o seu ponto de vista, e de fato era isso, porque eu já vi muita nota disso, porque eu era da comunicação do Bahia, eu sabia qual era a relação. Por mais que hajam questionamentos éticos, eu sei como é que a coisa funcionava na prática. Mas assim, eu acho que a grande contribuição foi o seguinte. A partir do momento que cessa, vocês não têm esse questionamento, sabe? Então assim, eu acho que para a independência, ainda que haja um prejuízo na cobertura, de não estar em loco, e você sabe como isso é importante, né? Estar em loco no jogo, ver para além do que as câmeras mostram, né? Ver o que está acontecendo na arquibancada, de repente uma coisa que o treinador fala pro jogador, que a câmera não capta, que o microfone não capta, e outra, né? Valorizava muito o tino jornalístico, claro, faro de repórter, né? Vendo, porque assim, você podia mandar 5 caras para estar no mesmo lugar. Uhum. Mas uma coisa era olhar de Dito Lopes, outra coisa era uma coisa do repórter iniciante. Mas eu acho que o que foi bom desse aspecto é o seguinte: esse questionamento vocês não tem mais. Verdade. Esse questionamento vocês não tem mais. Porque verdade. a gente sabe, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Claro, né? Claro. Então, pelo menos, assim, ainda que haja prejuízo, hoje vocês estão independentes, vocês vão quando vocês podem, né? Quem vai. E ninguém pode ficar falando, não, Jabazeiro recebe do clube, ainda que seja questão de publicidade, né? Eu acho que, assim, hoje quem vier com esse questionamento... Eu acho que é falta de diálogo, não tem o que falar. Falta de argumento. Muita gente tem falta de argumento, aí vem com esse, não tem outro argumento, às vezes não gosta do trabalho do cara, aí vem com esse argumento. É triste, é lamentável, mas
Estamos num outro momento. Pronto. Like, eu quero like. Ai!